Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Miriane Mendonça e eu sou professora da pré-aula. Hoje vamos falar sobre a quarta aula, onde traz como título Os Anjos Anunciam o Nascimento de Jesus aos Pastores. Começamos? Olha que cenário lindo, que coisa linda! Hoje vamos falar sobre o anúncio, a grande dádiva que o mundo estava esperando. Jesus nasceu e os anjos anunciaram. É isso que vamos estudar no dia de hoje. Tudo bem com você, professor? Estamos ministrando para a classe de primários. Você que, porventura, está começando agora, a classe de primários é uma classe destinada à faixa etária de 7 a 8 anos. E aí você vai poder trabalhar com essas crianças de uma forma didática e muito legal, porque é uma idade muito maravilhosa, onde eles estão prontinhos para te escutar, professora. Nossa aula tem o apoio do Instituto Tecnológico de Educação Cristã, ITEC, com parcerias da DC Kids, que é o Departamento Infantil da Assembleia de Deus do Campo de Criciúma, e da Escola Bíblica Dominical, também do Campo de Criciúma. Vamos para nosso plano de aula. Nova aula, novos planos, novos objetivos. Como você já está vendo, olha só esse cenário, que cenário lindo, pastores, ovelhas, um título de rei e um anjo. É isso mesmo, professor. Esse é o nosso visual da aula de hoje, a quarta aula, onde fala que os anjos anunciaram que Jesus tinha nascido aos pastores. Ponto central. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar. Professor, é muito importante você dizer para o seu aluno, para a sua aluna, e principalmente para o visitante, que Jesus é o Filho de Deus, aquele que desceu dos céus e veio como homem no corpo de um bebê, para sentir as nossas dores, para nos salvar. Você pode falar de uma forma muito didática esse ponto central, que é o tema central da aula de hoje, que é explicar o quanto Jesus, ele deu o seu melhor para nos salvar. Ele tirou toda a sua glória, ele largou toda a grandeza dele, porque ele me ama e porque ele te ama. Esse é o objetivo central. Jesus é o Filho de Deus que veio para este mundo para me restituir, para me ligar novamente a Deus. Memória em ação. Glória a Deus! Nas alturas dos céus, Lucas 2:14. Não é legal? Você pode começar a aula dizendo, vamos ler a memória em ação? Glória a Deus! E as crianças vão ficar pensando, glória a Deus! Você continua, glória a Deus nas alturas e nos céus, porque houve um novo anúncio. Nasceu o Rei. Oh, glória a Deus! Aleluia! E eu trouxe nosso momento musical, Uma música muito legal que traz como título Veio ao mundo para nos salvar. Você está trabalhando novamente, como eu expliquei, o objetivo central, que é falar que Jesus é o Filho de Deus que veio no mundo para salvar todos aqueles que estavam perdidos e afastados da glória e da graça de Deus. E aí você também pode trabalhar esse hino na questão de gravar a mensagem da escola dominical. Novamente, professora, que você que está começando agora, você tem que tomar cuidado nas escolhas dos hinos. Por quê? Porque o hino tem que ter mensagem. Estamos numa classe onde a idade é muito fresca, a mente é muito tranquila, então as crianças absorvem muito rápido a mensagem. Mais um motivo, professor, para você estar unindo tanto a mensagem da história em si, quanto o ponto central e o objetivo da lição. E qual é a musiquinha? Jesus veio ao mundo para nos salvar. Eu escolhi Diante do Trono, onde diz assim, botei só um refrão para você poder entender o que eu estou falando, mas está lá no Google Drive, só baixar todas as nossas informações, todos os nossos estudos, o momento de colorir, está tudo lá, é só buscar na pastinha da aula de hoje, quarta aula, que diz assim, e ele veio com a missão de nos salvar.
Ele veio para viver como um de nós. Em todas as coisas, foi um exemplo, obediente em todo o tempo, para que nós andássemos como ele andou. Que coisa linda, como a gente pode andar como Jesus andou, né? E vivemos como ele viveu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. Então aí você está trabalhando o ponto central, que o ponto central diz, Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Né? E o objetivo, né, da lição de hoje, e falar também que há alguém que veio. Se ele veio, veio de algum lugar. E de onde veio? Memória são, glória a Deus. Jesus veio do céu. Você viu como você conseguiu colocar a música, o ponto central e a memória em ação, professor? Vamos colorir? Olha que coisa linda. Hoje eu trouxe algo diferente. Trouxe porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar a quem estava perdido. Ou seja, a memória em ação, né? Aqui está na linguagem de hoje, também é legal você estar trazendo uma nova literatura para as crianças, para elas poderem entender, porque essa faixa etária lê, né? É muito interessante você estar fazendo, buscando novas referências, né? De uma nova forma, uma nova revista, porque as crianças, algumas têm um tipo de Bíblia, outras têm outro tipo, e às vezes não entende o que o professor está falando. Então, quando você busca uma nova linguagem, explicar para as crianças, elas vão entender que a Bíblia é uma só, né? O que modifica, às vezes, é uma palavra ou outra. Trouxe a figura dos pastores, que é o nosso ponto central de hoje, porque o anjo anunciou aos pastores, né, no campo. E a trilha é muito legal, né? Você pode tanto estar usando como uma dinâmica, né, dividindo dois grupos de menino e menina, né, ou dando dentro de uma pastinha, como para eles guardarem, né, depois de pintar, de colorir, e no final do trimestre estar levando. A decoração da sala. Hoje a nossa decoração ficou show, né? E dessa decoração, você viu aí na foto? Antes da gente começar o nosso vídeo, é importante, professor, você ter sempre dois tipos. Está vendo o anjo em cima de uma Bíblia aí que botei? Por que eu botei? Porque assim, você tem que estar estudando sempre, né? A gente que está dando escola dominical, você, professor, que está lecionando, você tem que se dedicar. A Bíblia diz que é maravilhoso aquele que se dedica, né? Se você gosta da escola dominical, se você gosta de ser professor, dedique-se mesmo, né? Não use só apenas uma referência bíblica, vá estudar, vai pegar livros, né? Vai fazer cursos de capacitação, que é muito importante, porque você está ensinando a noiva da igreja, né? Porque criança é a noiva, a criança tem alma. E vamos para a nossa decoração, que ficou muito bonita do dia de hoje, na nossa quarta aula. Como eu estava falando, olha que aula linda, que sala espetacular. Você esperar a sua criança com uma sala diferenciada, temática para o dia de hoje. Hoje nós estamos falando como os anjos anunciam, né? A quarta lição, onde traz o objetivo o quê? Mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então os anjos anunciaram, olha que legal, eu fiz um pastor, né? Simples, de feltro, botei umas ovelhas, e é o número 2 da nossa temática, né? 2 motivos que os anjos anunciaram, que Jesus é o Filho de Deus e veio para salvar o mundo. Né? Aí a gente já está complementando com João 3:16, né? Que continua ainda essa temática, o amor de Deus pelo mundo. Os anjos anunciaram que nasceu o rei, né? E que havia uma promessa. Professor, é legal você trabalhar o quê? Com essas duas plaquinhas. Divide a classe, né? E vamos trabalhar. O que o anjo falou? Que nasceu o rei. E esse rei, ele veio por quê? Porque havia uma promessa, porque Deus é fiel. E a gente está trabalhando o versículo. Ó, você decora a sua sala e trabalha com o versículo. Como eu falei, fiz tudo de feltro, né? Costurei na mão. Deu trabalho, deu. Você também pode fazer de cola, de EVA, pode fazer de papel. Você faça como quiser, mas decore a sua sala e mostre o amor para as suas crianças. E ali eu botei, a gente permaneceu com o mesmo cenário, né? José, Maria e Jesus na manjedoura. E os anjos foram, né, anunciar aos pastores e eles foram adorar. Professor, e aí a gente trabalha o quê nesse momento? Uma dinâmica que eu trouxe. Vamos contar uma história de vida e de amor? Então essa história de vida começa também aonde que Deus
Ele amou tanto, novamente trabalhamos o quê? Deus amou o mundo. Que legal. E aí lembra que eu falei? Ele amou o mundo. E quando Deus amou o mundo, Ele nos enviou, olha aqui, o rei. Você vai estar trabalhando, né? A questão do rei, né? E a coroa. E aí, trabalhando a questão do rei e da coroa, você pode fazer aquilo que eu te falei. Um momento do convite. É um momento de adoração. Trouxe um visual bem simples para você, ó, bem legal. Dizendo que é Deus, trabalhando de novo o versículo, que Deus amou o mundo, tanto, 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 e aí aquele momento que eu convidei você para fazer esse convite. Deus amou o mundo tanto que Ele não quer que você sofra, Ele não quer que essa criança que está do teu lado pereça, Ele não quer que essa criança muitas vezes fique braba, longe da presença de Deus. É isso que nos afasta de Deus, o ódio, a raiva, o rancor. E aí Deus, Ele enviou a solução. Por quê? Porque há momentos na nossa vida que a gente está triste, aborrecida, zangado, né? Quantas vezes a gente fica assustado com as coisas que vão nos acontecendo. Mas, mesmo assustado, atemorizado, precisamos entender que existe uma solução. E essa solução se chama Jesus. Jesus veio como a solução. Jesus é fiel. E Ele veio para te trazer alegria, e a alegria da salvação. A alegria nesse momento de aceitar Jesus como o único suficiente, Senhor. Aí, professor, você deve anunciar para a criança que quando ele aceita Jesus, quando ele confessa Jesus com a sua boca, e aí ele precisa tomar o quê? Uma decisão. E aí você para e pergunta, toque, toque. Jesus é a porta. Jesus é o momento da tua decisão. Jesus, os anjos anunciaram que Jesus veio salvar o mundo. Veio salvar aquele que estava afastado da glória de Deus. Afastado porque pecou, porque desobedeceu. Será que você está desobedecendo, papai e mamãe? Você já aceitou Jesus? E aí, quando a criança falar, você faz o convite. Quem quer aceitar Jesus? E o que eu preciso, professora? Apenas aceitar Jesus. De quê? De todo o seu coração. E quando nós aceitamos Jesus, Ele é a porta, Ele modifica a nossa vida. Ele veio para salvar o mundo. Por quê? Porque Ele disse que para onde Ele vai, agora que eu tenho Jesus, eu vou para as ruas de ouro. E aí você entra na mensagem da minha camiseta. Hoje estou com a camiseta que fala: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu e você levaremos. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E diz para as crianças, criança, ei, o rei tem uma coroa nos esperando lá no céu. E aí, chegou o nosso momento final. Essa é a dinâmica de hoje. Essa é o momento de você fazer o convite para a sua criança aceitar Jesus. Às vezes ela está ali, mas ainda não aceitou Jesus. Amém? Que momento lindo, né? É muito importante, professor, você naquele momento ali fazer o convite. Porque, às vezes, a tua criança pode não voltar na próxima aula, né? Então, assim, quantas crianças têm tantos problemas que você viu ali no vídeo, né, na decoração, na ilustração, da dinâmica, né? É muito interessante você estar falando para aquela criança por que Jesus veio salvar, por que ela é especial para Deus, por que ela é tão importante que Deus deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa linha e a dinâmica ficou muito legal, porque assim, às vezes a gente se prepara tanto para uma aula e se esquece que o amanhã pode não chegar, né? Aquela criança que está na sua sala, professor, ela pode não voltar, tanto o visitante quanto uma outra criança, porque a Deus o amanhã pertence, né? Não podemos perder a oportunidade, como os anjos tiveram, de anunciar que Jesus, o Filho de Deus, veio e veio para nos salvar, né? E aí, dica, fica uma dica muito legal da dinâmica que você viu, né? Estamos trabalhando agora com o número 2, né? Nós temos 2 grandes motivos para entender o porquê que os anjos anunciaram, né, a glória de Deus, né, estando aqui hoje, né, na presença de Jesus, né, manifesto, porque Jesus se fez carne, né? Antes ele era o Verbo e o Verbo se fez carne e está entre nós. Então, o estudo paralelo é o grande amor.
Não existe amor maior do que o que Deus fez por nós, dando o seu Filho. E isso ele demonstrou a sua fidelidade, como a gente viu ali na dinâmica, né? A promessa da restauração. Então, estamos estudando 2 objetivos, 2 oportunidades, 2 maneiras. Por que 2? Porque a gente estava lá no campo e o número 2, como você viu ali, a folhinha, mostra tudo que o cenário. Eram alguns pastores, né, no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas, quando os anjos anunciaram. E príncipe da paz. O objetivo, porque Jesus veio, ele é o nosso príncipe no meio de tanta guerra, né? No meio de tanto conflito, no meio de tanta violência. Você, professor, pode dizer para o seu aluno que Jesus é o príncipe da paz e ele é fiel. A promessa de Deus de redenção, a promessa de Deus de solução, a promessa de Deus de perdão veio através de Jesus. E Jesus veio trazer a paz. A paz, como você viu ali na dinâmica, né? O povo estava triste, sofrido. Quantas pessoas que são tristes, quantas pessoas estão entristecidas, perdidas, né? Angustiadas, atormentadas. Mas Jesus é o príncipe da paz, né? E, como nós falamos, 2 opções. E 2 opções começam com fidelidade. Guardamos firme a confiança e a esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E aí eu trago uma dica. Você pode estar cantando, professor, o hino 107, firme nas promessas do Senhor. E aí você pode cantar com as crianças, fazer um momento de adoração. É muito importante, nesse momento que você faz essa adoração, e dizer para as crianças, vamos ficar firmes, crianças, porque Jesus é fiel. Deus foi fiel com o povo, porque Deus falou que ia mandar uma solução e mandou Jesus. Jesus é a solução. Vamos ficar firmes na promessa de Deus. E você pode cantar esse hino com as crianças, pelo menos o coro. E quando você apresentar lá da classe, quando o grande grupo juntar com os demais classes, né, da escola dominical, as crianças podem estar levantando, né, uma plaquinha dessa, né, porque Jesus é fiel, porque Deus é fiel, né, e firmes na promessa, porque a maior promessa é a promessa de redenção, que Jesus veio, o Filho de Deus, para salvar o mundo. Aleluia, glória a Deus. Oh, benção. E chegamos no momento muito rápido, né? Nossa aula assim é muito rápida. Chegou no momento da escola, na hora da explorando a história. E explorando a história de hoje, nós vamos falar sobre o quê? Os pastores estavam no campo, trabalhando, cuidando das suas ovelhas. E, de repente, houve-se um clarão. E, nesse clarão, os anjos apareceram no céu. E um anjo do Senhor falou, glória a Deus e paz na terra. E anunciou que havia chegado a hora da promessa de Deus se cumprir. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar todos aqueles que estavam longe da presença de Deus. Os anjos ficaram atormentados, meio preocupados, meu Deus, e agora o que será? E aí eles falaram, não temam, Jesus nasceu, a promessa nasceu. E mostrou onde estava Jesus, que ainda estava em Belém. E os anjos foram até Belém, largaram as suas ovelhas e correram para Belém. E quando chegaram em Belém, à procura, logo perceberam onde estava Jesus. E chegaram ali e o adoraram. E ficaram maravilhados, porque eles foram os primeiros a verem Jesus. E o que nós aprendemos hoje? Jesus foi anunciado às pessoas que não tinham nomes ou posições. Os pastores foram os primeiros a ser anunciados. Eles não tinham nomes, não tinham posição, não eram pessoas ricas, nem pessoas de uma classe social avantajada. Mas Deus escolheu as pessoas simples para anunciar que Jesus nasceu. Por isso Deus o exaltou à posição de Deus, Deus maravilhoso. Deus exaltou Jesus numa posição, porque só Jesus é o nome sobre todo nome. Por isso que Deus escolheu pessoas simples para mostrar que Jesus é o nome sobre todo o nome. Que nós encontramos lá em Filipenses 2:9. Aprendendo com a lição de hoje. Os pastores ficaram com temor. Sabiam que era Deus falando, pois conheciam as Escrituras e a promessa do Messias. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, te virá para mim aquele que será governante sobre Israel.
Sua origem está no passado, diante em tempos antigos, ou seja, havia uma promessa. Os pastores conheciam a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos conhecer, professor. Porque há uma promessa para cada um que está dentro dessa sala, há uma promessa para cada aluno seu, há uma promessa para você, há uma promessa para mim. E aprendendo, no terceiro ponto, estamos aprendendo nessa lição que Deus tem seus planos grandes conosco. Maria era discreta, a Bíblia diz que ela via tudo, mas guardava no seu coração. Por que ela guardava no seu coração? Para não crescer. Muitas vezes a gente deixa crescer algumas coisas que a gente faz para o Senhor, mas Maria nos dá uma grande lição, porque sou eu que conheço os planos que tenho com vocês. Diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança de um futuro. Jeremias 29:11, ou seja, Deus tem grandes planos. Professor, é importante você dizer na sua classe que para cada criança que está ali, que é única para o Senhor, que Deus tem planos, grandes planos com elas. Deus tem sonhos e projetos com elas, e elas, tudo que elas receberem de Deus, elas têm que guardar no coração, e não sobressair, e não deixar que o ego, que eu posso, que o eu separe, que muitas vezes a gente diz, né? Eu canto melhor, eu oro melhor, às vezes na sala há uma competição, mas aprendemos hoje, na quarta aula, que Maria guardava tudo no seu coração, os grandes feitos, e de ter sido escolhida por Deus, que dá de ser escolhida, né? Aprendendo que somos escolhidos por Deus. E aí é último ponto de hoje que nós podemos compreender nessa lição. Como estamos falando, os anjos anunciaram o nascimento de Jesus. E o último tópico diz, somos escolhidos por Deus. Todos nós somos. Todos nós. Não importa a idade. Todos nós somos escolhidos por Deus. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto e que permaneçam, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedir em nome de Jesus. João, capítulo 15, versículo 16. E é nesse momento, professor, que eu te convoco, eu te convido e eu te desafio a parar um minutinho só da tua aula e dizer para as crianças que Jesus nos escolheu, Jesus tem grandes planos conosco, Jesus, Ele não mudou, Ele é fiel, mas temos que ter um momento de realmente querer aceitar Jesus. Nesse momento, eu te convido, professor, de você parar a sua aula e fazer o convite. Quem já aceitou Jesus? Quem já falou, entra Jesus no meu coração, faça morada para que eu possa realmente fazer parte da tua família. Nesse momento, a gente pode entender que não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho. Foi isso que os anjos anunciaram, que nasceu o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo. Por isso, professor, não perca tempo. Pode ser tua última aula, pode ser a última aula daquela criança, pode ser a última aula daquele visitante. Jesus pode vir e as crianças precisam anunciar, sim, mas precisam primeiro aceitar Jesus, porque o coração da criança é de quem chegar primeiro. E Jesus chegou hoje na sua aula dizendo, vinde, 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 cheguei para salvar cada um. Oh, aleluia! E o convite especial, como eu falei, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, se não for com Jesus. E eu, nesse momento, te agradeço por você ter dado ouvido e ter convocado, ter perguntado para as crianças, quem quer aceitar Jesus? Oh, glória, houve realmente festa no céu e os anjos anunciaram que mais um nome foi escrito no livro da vida. E terminamos a nossa aula. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Curta, compartilha e não te esqueça de deixar ali um testemunho de como foi o convite especial, né, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E, novamente eu te digo, faça uma boa aula. 2018 está começando. Dê o teu melhor. Jesus precisa de pessoas que queiram realmente que Ele cumpra a sua fidelidade. Jesus é fiel. Amém? Deus te abençoe.